Boa noite. Seguindo as nossas entrevistas com nomes do cenário nacional, hoje vamos conversar com Carlos Melles, presidente nacional do SEBRAE. Confira comigo o perfil do nosso convidado. Carlos do Carmo Andrade Melles é natural de Minas Gerais e atualmente é presidente nacional do SEBRAE. O engenheiro agrônomo, pesquisador e dirigente cooperativista também foi deputado federal por 6 mandatos consecutivos. O mineiro carrega na trajetória um histórico de luta pelas causas voltadas ao agronegócio, ao cooperativismo e às micro e pequenas empresas. Na Câmara dos Deputados, presidiu a Comissão Especial da Microempresa, que aprovou a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa em 2006. Vale registrar que ele foi o relator do projeto Microempreendedor Individual, o MEI, e da Empresa Simples de Crédito em 2018. No governo federal, foi ministro do Esporte e Turismo no ano de 2000 e no governo de Minas Gerais, assumiu em 2011 a Secretaria de Transportes e Obras Públicas. Carlos Melles, que alegria tê-lo no destaque para falarmos sobre desenvolvimento do nosso país. Satisfação tê-lo com a gente. Muito obrigado, a satisfação é minha, meu caro Paulo, a você e todos os ouvintes da nossa SBT. Falar do SEBRAE é falar de suporte ao desenvolvimento desse país, falar das empresas, não é? Então, a gente, para começar a nossa conversa, nossa entrevista, no olhar do SEBRAE, da presidência, qual é a realidade das nossas empresas hoje no país? Então, Paulo, contextualizando esse cenário da pandemia, pós-pandemia, nós temos no Brasil 99% das empresas brasileiras estão nas micro e pequenas empresas. E aí você fala, mas não é muito, mas é esse é o universo. E é no mundo inteiro, mais ou menos assim, 98, 99% das empresas do mundo estão nas pequenas e micro e pequenas empresas. No Brasil não é diferente. Então, quando fala assim em desenvolvimento, quando fala em retomada, a gente fala, bom, se esse time todo não retomar junto, não tem retomada. Então, quando o governo fala assim, vamos retomar em V e não em W, ou seja, é porque a micro e pequena empresa retoma junto. Isso seja na agricultura, isso seja no comércio, isso seja na indústria, nos serviços e no turismo. Mas eu diria que agora a gente está num ambiente de normalidade para melhor. Esse ambiente de normalidade para melhor é porque as vendas voltaram a crescer, o emprego, a micro e pequena empresa, se tem pouco emprego ou se tem muito emprego, ela é sempre responsável por mais de 70% dos empregos. Então, a empregabilidade de carteira assinada ele é muito forte na micro e pequena empresa. E nós temos uma outra figura, que é o MEI, o microempreendedor individual, que na pandemia cresceu muito esse número de MEIs. Nós somos mais de 13 milhões de MEIs. Existe uma pesquisa nossa que mostra que 22, 21, 22% tornou-se empreendedores, ou tornaram-se empreendedores por necessidade, por falta de emprego. E aí foram buscar trabalho autônomo. Essa figura do trabalho autônomo, que é do microempreendedor individual, ela vem do cabeleireiro, da marmiteira, do cozinheiro, ela vem de todo mundo, do encanador, do pedreiro, ela vem fazendo um papel de que você não tem carteira assinada, mas você está legalizado numa figura que o Brasil fez, que é o microempreendedor individual. Nós temos um monitoramento da percepção de uma pesquisa de empreendedorismo no mundo, chama-se GEM. Nesse ano de 2020, Paulo, para 2021, a vontade empreendedora do brasileiro cresceu 75%. Ou seja, a pandemia agudizou, trouxe a necessidade, não tinha um emprego, mas ele buscou, através do empreendedorismo, do sonho da independência, de ter a sua autonomia, de ser patrão dele mesmo. E aí ele inventou muito. Os que já estavam
se adaptaram bem, mudando processos, mudando produtos, buscando fidelização e buscando uma coisa que eu não posso me esquecer de dizer, o digital. A transformação que a pandemia trouxe, olha, o que teve de pessoas de micro e pequena empresa vendendo pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, pelas plataformas que nós nos associamos com a rede Magalu e estamos associando a outras. Olha, foi uma revolução. Eu diria que a gente ficou até feliz com a capacidade de resposta que o brasileiro deu com esse espírito do sonho empresarial, do sonho de empreender. E aí, Paulo, o Sebrae entra como uma coisa vital. Você pode sonhar, você pode querer, mas você pode não ser um bom empreendedor. Aí o Sebrae vem com a metodologia, com um treinamento, com uma forma didática de ensinar as pessoas como ser um empreendedor, como administrar o seu negócio. E agora nós também tivemos um outro upgrade, que foi do financeiro. E as pessoas agora deram muito mais atenção às finanças, ao fluxo de caixa, a pontos de equilíbrio. E isso tudo veio num crescente. Então, eu diria que, sob esse aspecto, a pandemia foi educadora. Da perspectiva da falar da nova economia, que ficou bem observada e foi vital para as sobrevivências das empresas macro e das micro durante o processo de pandemia, a chamada nova economia, desse campo digital. Como tem sido a relação do Sebrae, por exemplo, dando suporte, acompanhando essa nova economia e sendo o suporte que sempre foi para os pequenos, médios e aqueles que procuram o suporte do Sebrae? Então, aí, Paulo, houve uma mudança interessante que ela foi bem transformadora. Por exemplo, você estava acostumado a ir na quitanda comprar verdura. O quitandeiro tinha quem fornece a verdura e tem quem compra a verdura dele. O que nós percebemos muito quando a gente fala assim, compre do pequeno? Como ela tinha os clientes fidelizados, ela passou, através do WhatsApp, falar para o cliente, o que você quer, eu te entrego. Aí, na padaria, não, você não precisa vir aqui, eu vou lá e te entrego da padaria. O do açougue, a mesma coisa. E os supermercados ficaram um pouco mais abertos, o que também facilitou muito esse entendimento. É de que as pessoas perceberam que a gente não ia parar de ser um consumidor e que eu precisava aperfeiçoar o meu processo de oferta daqueles meus produtos dentro do canal de necessidade do meu consumidor. E aí você fala assim, mas ele não quer mais esse produto, eu aperfeiçoo o produto. Foi o caso das entregas. O quanto o delivery aumentou, porque você falou, bom, eu preciso fazer isso chegar. Eu preciso... a criatividade do marmitex, do bolo, de mudar uma confecção, de fazer mais pijama, porque o pessoal estava mais em casa, mais roupa íntima, fazer mais máscara. Isso tudo foi uma coisa que nós, do Sebrae, ficamos muito atentos e pesquisamos. Vimos essa evolução e depois passamos a fazer sondagens de perspectivas do mês futuro. Enfim, foi um aprendizado nesse aspecto positivo e nós estamos saindo melhor desse sistema. Por quê? Porque o cliente está melhor atendido, você está valorizando a sua oferta, aquele que te abastece, você está valorizando a sua distribuição e você, obviamente, está valorizando o seu cliente. E aí, Paulo, teve uma outra coisa que, nesse ano, facilitou muito que o Banco Central fez e que a economia brasileira trouxe. É esse tal do PIX. Tem mais de 120 milhões de brasileiros usando essa facilidade de pagamento. Veio o tal do QR Code, que você abre ali, são evoluções que a tecnologia trouxe e que beneficiaram muito, facilitaram muito a nossa vida.
E veio uma coisa que a gente também não estava, que foi na educação. As crianças sofreram muito. Nós necessitamos muito do convívio pessoal. A ausência das aulas, elas judiaram um pouco das crianças, mas veio de novo o digital fazer com que a gente não perdesse todo esse tempo. Então, de uma maneira geral, nós avaliamos, o SEBRAE avalia dentro das pesquisas com a Fundação Getúlio Vargas, com a Fundação Dom Cabral, com que nos assessoram, que nós subimos um patamar, nós demos um grau, vamos dizer assim, de modernização, e que o digital veio mostrar que ele não sai mais da nossa vida. Carlos Melles, nós vamos fazer um rápido intervalo e, na volta, vamos continuar conversando sobre desenvolvimento, perspectivas futuras com as micro e pequenas empresas e o suporte ao universo empresarial do país. Não sai daí, voltaremos rapidinho. E estamos de volta com o Destaque, conversando com Carlos Melles, presidente nacional do SEBRAE. Presidente, no bloco anterior nós falávamos sobre o quanto a tecnologia, a nova economia, a chamada inovação tecnológica foi decisiva para a reinvenção e sobrevivência dessas empresas, desses mercados. E veio à cabeça a questão da lei geral do micro e pequena empresa, que também foi um impacto, são impactos que se completam nesse processo. A realidade do país é outra depois dessa lei geral, presidente? Bom, uma pergunta que me dá muita satisfação de respondê-la, bom, e aos nossos telespectadores que nos ouvem. O Brasil evoluiu muito. Essa lei geral da micro e pequena empresa, a gente falava no início que ela é uma lei santa, ou meio santa, ou até bendita, porque ela tinha, antes de mais nada, uma preocupação da formalização do brasileiro, das pessoas saírem da clandestinidade, das pessoas terem um rosto, uma cara, um CPF, ou um CNPJ. Nesse sentido, a lei geral transformou. Ela faz 15 anos agora. E esse balanço dos 15 anos, e a gente fala que ela é uma lei viva, é a lei 123 do Congresso. Ela é uma lei viva porque o Congresso, tanto a Câmara como o Senado, que fez essa lei. E os deputados e senadores fizeram muito bem feito. Nunca faltaram ao micro e pequeno empresário brasileiro. É necessário que se fale isso, porque às vezes quando se fala, não faz, não, o Congresso fez essa lei maravilhosa. E aí, o SEBRAE é vamos dizer assim, o guardião dessa lei. E nesse sentido, de 2 milhões de micro e pequena empresa, nós temos hoje 7,5 milhões de micro e pequenas empresas, que geram mais de 50% das carteiras assinadas do Brasil, que geram 30% do PIB brasileiro. E aí veio uma segunda parte, que é o microempreendedor individual, que derivou da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. O Brasil sempre teve preocupação com desemprego. E quando você não tem um emprego, e as nossas leis trabalhistas atrapalhavam muito, eram muito difíceis. O empresário, todo mundo tinha medo de empregar por causa da lei trabalhista. Então, criou-se essa figura do microempreendedor individual, que contribui para a Previdência, que tem todos os auxílios sociais que o governo tem, e que está legalizado e que pode emitir nota fiscal.
Ou seja, ele vira um cidadão normal. Ele não tem carteira assinada, mas ele é patrão dele mesmo. E isso trouxe 13 milhões de pessoas para esse time. Olha, isso é uma bênção. Ou seja, esse ambiente de legalização do brasileiro, da brasileira, permitiu que o brasileiro e a brasileira tivessem esse sonho de empreender. E o Sebrae vem aí com todas as ferramentas de apoio ao sonho do empreendedor. E agora nós, olhando a geração de empregos, o nosso microempreendedor individual pode contratar até mais um funcionário. Agora nós estamos com uma lei no Congresso para ser até mais 2 funcionários. Ou seja, isso, você imagina que se cada um dos 13 milhões de MEIs contratasse mais um funcionário, nós teríamos mais 13 milhões de empregos. É uma coisa massificadora. Com a sua experiência, a sua percepção, observa que o brasileiro, ele, quando falo do brasileiro, o empreendedor, na sua grande maioria, ele compreendeu, ele já amadureceu em relação à importância que tem o Sebrae dele buscar esse suporte quanto planejamento, esse trabalho tão importante que o Sebrae faz e tem feito, inclusive durante o processo de pandemia. O brasileiro compreende ele já está maduro em relação a isso? O nosso grau de satisfação do usuário, felizmente, ele tem sido perto de 80% ou acima de 80%. Quem usa o Sebrae gosta. Quem usa o Sebrae valoriza. Nós somos 7 mil colaboradores no Brasil e estamos em 1.800 pontos nos municípios brasileiros. O Sebrae passou a ser o grande agente de desenvolvimento dos municípios. Os prefeitos, que a gente chama de prefeitos, que entra no programa Prefeito Empreendedor, ele modifica muito o seu município. O município que entra no Cidade Empreendedora, ele faz uma transformação. Por exemplo, uma secretária de educação pode passar a perceber no seu município que ela pode ser uma secretária de educação empreendedora. Ela fala, mas como? Não só na educação empreendedora nos bancos, de mostrar o que é o empreendedorismo, a educação empreendedora, como fazer na prática. Por exemplo, eu tenho que dar merenda todo dia para os meus alunos. Eu chamo os produtores rurais e digo, olha, eu consumo tanto de arroz, tanto de feijão, tanto de mandioca, tanto disso, tanto daquilo, passo a comprar dentro do município, se vocês me oferecerem quantidade e qualidade, ou seja, eu circulo a minha economia dentro do município. Aí ela chama o próprio comércio e fala, olha, eu compro os uniformes aqui no município. Ou seja, cria um círculo virtuoso do capital ficar dentro do município, da renda municipal crescer. E, normalmente, o IDH desses municípios, o Índice de Desenvolvimento Humano, melhora muito. Ou seja, é uma conscientização, Paulo, que melhora muito o ambiente de governança e a percepção das pessoas. Esse é um trabalho maravilhoso que o Sebrae faz nas cidades empreendedoras, nos prefeitos empreendedores. Ou seja, o Sebrae faz 50 anos agora. Esse ano, o ano de 2022, nós passamos a comemorar 50 anos. São 50 anos bem avaliados. E a gente tem uma percepção muito clara. O Sebrae precisa ser o Sebrae que o Brasil precisa, não o Sebrae que ele quer. O que o Brasil precisa do Sebrae. E, nesse sentido, nós estamos fazendo muito bem feito todo esse aspecto. Hoje a gente fala assim, eu não sou digital, mas você tem telefone? Tem, então você é digital. Vou te mostrar por que você é digital. Aí o Sebrae tem programas na palma da mão. Você abre o Sebrae,
vai ver tudo que ele te oferece na palma da mão, cursos gratuitos, cursos online, ou seja, é uma ferramenta de desenvolvimento que faz bem às pessoas. Presidente, depois, voltando ainda a falar sobre a questão da lei geral da micro e pequena empresa, falar como um marco, né, um marco de importância para o desenvolvimento do Brasil. E aí não dá para falar desse marco importante sem observar que nós precisamos, para a melhoria dessas empresas, a grande discussão das reformas. Por exemplo, a reforma tributária, um dos gargalos para o desenvolvimento. Essas reformas, elas são importantes, naturalmente, para que nós avancemos muito mais e tornemos ainda um país de ampliado desenvolvimento, de valorização do seu empreendedor, presidente? A nossa Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, ela estabeleceu na Constituinte de 1988, e aí a gente sempre refere-se ao nome do ex-ministro Guilherme Afif Domingos, que foi deputado constituinte para dar esse marco na Constituição de 88, de um regime tributário diferenciado e específico para a micro e pequena empresa. E esse regime tributário foi que nos possibilitou esse tratamento diferenciado para a micro e pequena empresa, que tem nos possibilitado esse aumento, esse desenvolvimento. E ele começa, Paulo, na parte tributária. O micro e pequeno empresário brasileiro hoje, no comércio, paga 4 e poucos por cento de impostos. Ele sai de 4 e pouquinho, 4,5%, até 11, 12%, não os 36% que a grande empresa brasileira paga. Ou seja, a micro e pequena empresa brasileira, o micro e pequeno empresário brasileiro, já fez a reforma tributária dele. Ele está confortável. Tudo num pacote só, os impostos só, os federais num pacote só, o imposto, o ISS do município e o ICMS do Estado. Presidente Carlos Melles, foi uma grata satisfação tê-lo aqui no Destaque, agradecer sua presença, por falar de assunto tão importante, do suporte que o SEBRAE tem para o nosso país. Um grande abraço, gratidão. Muito obrigado, eu que agradeço a vocês, agradeço a nossa SBT, a todos os ouvintes, e aplaudimos o micro pequeno empresário e empreendedor do Brasil, e a imprensa sempre nos ajuda e nos apoia muito. Muito obrigado, Paulo. Gratidão. O Destaque vai chegando ao final. Sábado que vem, às 7h20 da noite, estaremos com outro programa, com outra personalidade do cenário nacional para falarmos sobre desenvolvimento e as perspectivas positivas para o nosso país. Um bom fim de semana e sábado que vem, aqui na TV Jornal, às 7h20 da noite, com o novo Destaque.